Olá, nessa aula nós vamos aprender a calcular uma viga biapoiada, né? Nós vamos calcular o diagrama de momento e as reações de apoio, né? Bom, essa viga aqui é isostática, dois vínculos aqui, mais um aqui, 3. Menos 3 equações de equilíbrio dá zero. Então é isostática. Depois a gente vai aprender mais sobre isso, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer: concentrar a carga distribuída, tá? Então, como é que nós vamos fazer isso, né? A minha viga está aqui, né? Ao invés de todas essas forcinhas, vai virar uma força concentrada, né? Como é que eu vou concentrar essa força aqui? Eu tenho que ter a área desse retângulo aqui, né? Se fosse uma carga triangular, seria a área do triângulo, e assim por diante. 5 vezes 3, 15, né? Então, 15 quilonewtons. Agora que eu concentrei, não é mais quilonewtons por metro, é 15 quilonewtons, né? E aonde que ela vai se posicionar? Essa carga se posiciona bem no meio da viga, né? Quando, no caso, é uma carga distribuída. Então aqui, se a viga tem comprimento 5, 2,5. Tá. O que eu tenho que fazer agora para achar essas reações de apoio, né? O que é a reação de apoio? São as reações que os apoios vão fazer para poder manter essa parte da viga aqui no mesmo lugar, né? As reações têm sempre uma direção inversa aqui da carga concentrada, né? Olha lá. Então eu vou colocar aqui uma forcinha aqui e uma forcinha aqui, que são as reações de apoio. Como que eu vou calcular? O único jeito de eu calcular isso daqui é fazendo o somatório de momento em um dos apoios igual a zero, né? Eu posso fazer tanto de um lado quanto de outro, né? Então eu vou fazer o somatório de momento aqui em A, apoio A, apoio B. Somatório de momento em A, né? Como é que vai ficar, né? Olha só, como que eu sei, né? Para onde que vai as cargas? O que que acontece? Como que eu sei, né? Quando eu estou calculando o momento, né? Vamos lá, vamos ter uma noçãozinha aí de momento. Então eu tenho aqui a minha viga, né? Então eu estou aqui e vou olhando para lá, né? Então eu tenho essas duas forças quando eu estou olhando para cá. Eu não, como eu estou olhando para cá e estou em cima aqui desse apoio, essa força aqui, ela não vai valer nada, né? Todas as forças que estão no ponto onde eu estou fazendo o momento, eu não levo em consideração no cálculo, né? E agora, o problema é para onde que gira essas coisas aqui, né? Tá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Né? Eu tenho aqui, né, uma setinha indicando um giro de momento. Olha lá. Se a força... Você tem que imaginar para onde essa viga giraria se você apertasse ela naquele lugar, né? Por exemplo, se essa viga apertasse aqui, provavelmente ela faria esse giro aqui. Por outro lado, né, se eu, né, desconsiderando essa carga aqui, se eu apertasse essa viga aqui para cima, como é que ela seria? Ela faria isso, né? Tentaria fazer esse giro. Mas e agora? Esse momento é positivo ou negativo, né? Nós vamos levar em consideração
horário positivo e anti-horário negativo, né? Então esse daqui ele está fazendo horário, então esse cara aqui é positivo, e esse aqui anti-horário, então esse cara aqui é negativo. Horário e anti-horário, por quê? Por causa do... pensa no relógio, né? Se estiver indo de acordo com o ponteiro do relógio, positivo. Se estiver girando o inverso do relógio, é negativo, tá? Então, aí vem as distâncias, né? Então eu já sei o sinal, aonde que tá, né? Aonde que vai ser esse sinal. Mas aí eu tenho que calcular o momento de acordo com a distância que ele está, né, do ponto em questão, né? Olha só, a força do meio, ela tá 2,5 metros desse apoio. Eu não estou fazendo momento em relação a ele, né? O apoio A. Então, ó, ele tá a 2,5 do apoio A, né? Então vai ser 2,5 vezes 15, né? Mais, né? Então, mais por quê? Porque o sinal dele é positivo. E aí? Quem está faltando? Está faltando, né, a reação de apoio RB, né? O RB, por outro lado, ele está girando anti-horário. Então eu venho, coloco aqui menos, né? Eu não tenho valor de RB, tudo bem. Coloco aqui RB, né? Ou então vou colocar na mesma fonte aqui, menos RB, né? E agora, vezes quanto? Vezes a distância, não é mais 2,5. A distância que essa força está desse apoio é 5, né? Então, menos RB vezes 5. Tudo isso igual a zero, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o RB, né? Como é que eu faço isso? O RB, ele vai para o lado de lá, positivo. Foi, o sinalzinho vai embora, né? E agora eu vou passar o 5 dividindo 2,5 vezes 15. Né? O RB vem para cá. Então esse 5 vai embora, que ele vai passar dividindo. Então o RB é igual 2,5 vezes 15, agora dividido por 5. Tá? Agora, se eu fizer essa conta, eu tenho a minha reação de apoio. Se a resposta der positiva, significa que o sentido que eu adotei está certo. Se der negativo, o sentido é inverso do que eu adotei. Bom, a resposta aqui vai dar, obviamente, positiva, né? Bom, 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2,5, 7,5. Tá? Então, mais 7,5. O que? Quilonewtons. Então, isso então leva, né, à conclusão que, né, a minha viga, então o RB aqui, 7,5 quilonewtons. Se eu fizer um somatório em f de y, né, menos 15 mais 7,5 mais RA, eu vou ter
7,5 do outro lado também. Pronto. Então eu já tenho minhas duas reações de apoio, RA e RB, que é 7,5 cada uma, né? Que eu vou fazer agora? Quando eu quero calcular uma viga, além das reações de apoio, eu quero calcular o quê? Os diagramas de normal, cortante e momento, né? Como que eu vou calcular o diagrama de momento para essa viga aqui, né? Para eu fazer isso, nesse vídeo aqui, eu vou utilizar um método que chama método das seções, né? Então vamos lá. Você vai vir, vai desenhar a viga aqui de novo, né? Nós vamos aplicar o método das seções. O que é isso? Né? Nós vamos fazer um corte bem aqui no meio da viga e olhar para onde? Para cá. Então nós vamos fazer um corte no meio da viga e olhar sempre para a esquerda. Tá. Então eu só vou ver o que eu tenho à esquerda da viga. Então o que eu vejo? Né? Eu vou ver uma viga desse jeito aqui, né? Tanto faz se eu diminuir aqui, né? Mas eu vou diminuir, vamos lá, né? Vou ver aqui uma viga mais ou menos assim. Vou diminuir a seção, né? E aí o que eu vou expor? Quando eu faço isso, eu exponho o quê? As forças dos esforços solicitantes que atuam nessa viga, né? Então, quando eu faço um corte numa viga, eu exponho os esforços solicitantes dessa viga, que é o que eu fiz aqui, tá? Expus. Então, fiz um corte no meio, expus os esforços solicitantes. Tá? A carga Q, ela continua sendo 3 kN por metro, né? Então, continua sendo 3. Só que agora, a distância aqui embaixo, né? Essa distância aqui já não é mais 5 e nem 2,5, né? Essa distância agora, né, vale quanto? Essa distância inteira, né? Depois a gente vai fazer umas vigas mais complexas. Essa distância inteira vale x. Então eu vejo, as únicas forças que eu vejo quando eu faço esse corte e olho para a esquerda, eu vejo a carga distribuída e a reação de apoio, né, que eu vou colocar ela aqui, de 7,5. Aí. Então eu vejo a carga distribuída 3 e a reação de apoio aqui. O que eu vou fazer agora para poder calcular os esforços solicitantes? Né? Eu vou fazer o seguinte: somatório em x, né? Somatório em x. Bom, somatório em x, eu só tenho a força normal aqui, ó. Então a normal igual a 0. Então não tem normal nessa viga, né? E como que eu vou fazer para eu achar a cortante e o momento, né? Tá, a cortante, né? Agora eu vou colocar ela em função dessa distância x. Como que eu faço isso? Né? Vou copiar aqui de novo essa viga e vou colocar ela aqui
para a gente poder fazer uma... A gente vai concentrar agora essa carga distribuída. Então, esse monte de força aqui vai sumir. E eu vou concentrar novamente essa carga que vale 3. Quanto que vai valer? Bom, se tudo, né? Tudo aqui é x, então vai ser a carga concentrada x vezes 3, né? Então, vai embora essa turma aqui, tudo. E a carga concentrada aqui vai valer 3 vezes x. Bem, aonde? No meio. Olha lá. Bem no meio aqui da seção. Tá. E a qual distância ela está? Né? Essa carguinha de 3, né? X. Ela tá a uma distância x sobre 2. De quem? Da seção, né? Logo aqui também é x sobre 2. Tá. O que que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos fazer um somatório em y igualar a 0, né? Então vamos lá. Ó, menos v, tá aqui, menos 3x mais 7,5 igual a 0. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero isolar o v. Então, eu vou só passar o v para lá, né? O v passa a ser positivo. Essa turma vai para lá. Então, ó, a minha cortante vai ser menos, vai obedecer essa equação. Menos 3x mais 7,5. O que isso significa? Já já nós vamos ver. Então, essa é a minha equação da cortante. O que é o x? O x vai variar de 0 a 5, que é o tamanho total da minha viga. Então, essa equação da cortante, ela vale de 0 a 5. O que significa? Se eu colocar 2,5, eu vou ter o valor da cortante aqui. Se eu colocar 2,75, eu vou ter o valor da cortante aqui. E assim por diante, né? Então, a minha cortante, eu já vou plotar já, né? Acho melhor plotar já, para já ter uma noção melhor. Então, eu tenho aqui a minha viga, né? Então, eu vou plotar essa cortante aqui ao longo da viga. Sumir com essa carga, tá. A cortante igual, com x igual a 0, 3 vezes 0, 0, mais 7,5. Então, ele vai subir 7,5. A cortante com x igual a 2,5, 3 vezes 2,5, 7,5, né? Menos 7,5 mais 7,5, 0. Então, a cortante vai zerar aqui no meio, né? E ela tem que, por sua vez, ir linearmente. Por quê? Porque isso aqui é uma reta, né? E com x igual a 5, 3 vezes 5, 15, né? Menos 7,5. Menos 15 mais 7,5, menos 7,5. Então, aqui, eu acabo, então, plotando os valores da minha cortante. Então, aqui, ele vale 7,5. E aqui, menos 7,5. Se quiser colocar o sinal aqui, coloque. Para que serve a cortante, né? A cortante é uma tensão, é a chamada,
o esforço solicitante que causa tensão de cisalhamento. Serve para calcular quem? Os estribos da minha viga. Por isso que eu calculo a cortante, tá? Próximo. O que vem agora? Então, basta eu plotar essa equação ao longo da viga que eu tenho os valores da cortante. Se eu quiser achar aqui em 2,6, eu também acho. A partir dessa cortante aqui, né? Ok. E agora, e o momento? Como que eu vou calcular o momento? Eu vou utilizar esse mesmo quadrinho aqui de forças. Vou pegar isso daqui, né? Então, eu fiz um somatório em x, vi que a minha normal é 0. Fiz um somatório em y, vi que a minha cortante é essa equação aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um somatório de momento na seção igual a 0. Tá? Como que faz isso? Né? Vamos lá aos poucos, né? Somatório de momento. Somatório de momento na seção. Como é que faz? Né? Então, o M já está aqui. Então, ele vai aparecer aqui menos M. Né? Vou pegar aqui maior. Fonte maior. Então, menos M já está aqui. Então, o momento aparece sem multiplicar ninguém. Se tivesse um momento aqui, ó, ele ia aparecer sem multiplicar ninguém. Só ia contar o sinal para onde que ele está indo. Então, menos M por quê? Essa forcinha que eu coloquei aqui está anti-horário. Né? E agora? Né? Agora, eu vou fazer exatamente para onde que vai. Eu vou primeiro observar para onde que vai girar essas forças. Bom, se eu estou falando momento aqui andando para cá, a turma vai ter que girar, né? Esses esforços vão ter que girar em volta da minha seção. Olha lá. Sim. E esse cara aqui, ó, vai girar assim, né? Esse cara aqui é o que? Anti-horário. Esse cara aqui é horário. Então, basta eu agora colocar aqui na minha equação. Então, menos M. Agora, menos 3x, né? Vezes x sobre 2, né? Porque a qual distância, né, que essa força aqui está da seção? X sobre 2. Então, 3x vezes x sobre 2. E agora? 7,5. Então, mais 7,5 vezes quem? Vezes x, porque está a uma distância x de quem? Da seção. Então, estou fazendo momento com relação à seção. Eu faço momento aqui, ó. Até vou pôr uma bolinha aqui, né? Uma bolinha aqui, pronto. Faço momento, vem daqui e vou andando para cá. Né? Então, 7,5 vezes x igual a 0. Né? Então, eu vou, basta agora eu isolar o M. No caso, eu vou passar o M para lá. Né? Passando o M para lá, né? Essa turma aqui vem para cá. Então, olha lá. Aí, x, né, vezes x dá x quadrado, né? Então, 3 meios, né? Vezes quem? X quadrado. Então, vem, põe um 2 aqui. Então, 3x quadrado menos 3 meios x quadrado mais 7,5x. Tá. O que isso significa?
né? Se você observar, o momento é exatamente a integral da cortante. Olha lá. Integral de x, x² sobre 2. X² sobre 2. O 3 está ali do mesmo jeito. E aqui também. Integral de 7,5. 7,5x. Ah, então eu posso integrar de uma vez? Não. Nem sempre. Utilize a derivada do momento para poder testar se as suas equações estão corretas, né? E agora, né? Como é que eu vou traçar o diagrama de momento? Novamente, eu vou apenas plotar a minha equação ao longo da viga, né? Então não é mais isso daqui. Agora é uma parábola, né? Como é que eu vou plotar, né? Como é que eu vou plotar isso daqui? Eu vou fazer o seguinte, né? O único jeito é jogando os pontos ao longo aqui da curva, né? Não tem outra forma. Então eu vou fazer o seguinte: quanto vale o meu momento máximo? Eu poderia derivar igual a zero, eu sei quanto vale o meu momento máximo, mas eu sei, eu já calculei um monte de vigas, que o momento máximo é no meio da viga, 2,5. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar 2,5 aqui no lugar de x². 2,5, né? 2, então vai ficar 2,5 ao quadrado, né? 7,5 vezes 2,5. E esse aqui é quem? É o momento máximo, né, da minha viga. O que eu vou fazer? Agora eu vou aqui na calculadora, né, e vou calcular esses valores, né? 2,5 vezes 2,5, 6,25, vezes quem? 3 meios. 3 meios é 1,5. Então, vezes 1,5. Dá 9,375. Então, vem aqui. Então, menos 9,375. 7,5 vezes 2,5. Nós temos que fazer também. 18,75. Então, vem aqui. Então, subtrai um do outro. Então, menos 9,375. Então, deu 9,375. Né? 9,375 positivo. Né? Pronto. Qual que é a unidade de medida? Quilonewton vezes metro. Aí. Então, eu já sei que o momento no meio da viga vale 9,375. Quem está começando agora e não sabe o jeitão do gráfico de momento, vai fazer o quê? Vai pegar e vai plotar vários pontinhos aqui. Eu só vou plotar o do meio, porque eu já sei mais ou menos como é que é o gráfico de momento, que é mais ou menos assim, uma parábola de valor positivo. É aqui que está há uma, né, às vezes até contradição entre os professores, mas é positivo. E o valor máximo é 9,375, né, do momento. Por que positivo? Né? Quando o momento traciona as fibras de baixo da viga, ele é positivo. Quando ele traciona as fibras de cima,
ele é negativo. Nesse caso, ele está tracionando as fibras de baixo, então ele é positivo, né? Ou seja, o momento eu sempre desenho para o lado que traciona. E assim está calculada a nossa viga. Sempre para eu saber se eu calculei certo as equações de momento cortante, eu venho e faço a derivada, né? Derivada do momento tem que dar cortante, né? É isso aí, pessoal. Espero que essa aula tenha sido útil aí para vocês que estão começando aí.